Será que essa mensagem, civilização contra a barbárie, chega na maioria do eleitorado brasileiro? Hoje a gente vai falar sobre mensagem. A gente conversa bastante aqui no canal sobre a importância da narrativa na hora da construção de um discurso político, não conversa? Eu venho escutando algumas figuras do nosso cenário político afirmarem que o imperativo do impeachment do presidente ou de vencê-lo nas eleições do ano que vem seria uma luta da civilização contra a barbárie. Eu entendo esse discurso, acho que todos nós aqui nesse espaço acreditamos nos avanços que nos permitiram chegar até aqui e vemos que muitos deles estão sendo seriamente ameaçados. A democracia, os direitos individuais, a proteção das minorias. Eu mesmo digo isso, mas eu gosto de me avaliar constantemente, eu gosto de estratégia. Então a minha pergunta é, será que essa mensagem, civilização contra a barbárie, chega na maioria do eleitorado brasileiro? Nas eleições de 2018, principalmente quando ficou claro que o Jair Bolsonaro iria para o segundo turno, muitas pessoas colocaram o pleito nos termos de ele não. O hashtag ele não foi um movimento puxado pelas mulheres que viam o perigo de a gente colocar na presidência um homem machista e desrespeitoso, mas também por várias pessoas que viam no futuro, enfim, no futuro presidente Bolsonaro, uma ameaça à própria democracia. Ameaça generalizada, né? A gente achou que ia ser ruim, não achou que ia ser tão ruim. Qualquer um dos outros candidatos, concordando ou não com o plano de governo de cada um, preservaria o nosso sistema democrático. Ele, não. A campanha do Fernando Haddad no segundo turno tocou muito nessa tecla. Sumiu o vermelho do PT, a presença do Lula nas propagandas diminuiu e não deu certo. Foram mais de 10 milhões de votos de diferença, 10 milhões de brasileiros que não viram nem a ameaça à democracia, nem a ameaça a si mesmos com o voto no mito. Eles viram uma vantagem. Aí vocês vão dizer, Gabriela, mas como assim? Assim, galera. Assim. Foi o que aconteceu. No podcast Retrato Narrado, a jornalista Carol Pires entrevista o Maurício Moura, um dos fundadores do Instituto de Pesquisa Ideia, que faz pesquisas políticas qualitativas e tem um alarme tocando, mas a gente vai continuar porque a gente é brasileiro e não desiste. O que é pesquisa qualitativa? Pesquisa qualitativa é o seguinte, eles não pesquisam só quantas pessoas pretendem votar em X ou Y, mas tentam entender o que motiva o eleitor nas suas escolhas, o porquê a pessoa faz aquela escolha. Em 2018, o eleitor foi votar indignado com a corrupção e com o baixo crescimento econômico. Mesmo após a recessão de 2014 a 2016, o país teve muita dificuldade para crescer além do 1% ao ano. A FMI projeta que até 2026 o Brasil ainda não vai ter recuperado a sua renda per capita de 2013, de acordo com a paridade de poder de compra. O Brasil empobreceu a olhos vistos. As revelações trazidas pela Operação Lava Jato tinham operado uma quase completa destruição da política no imaginário da opinião pública. Os escândalos de corrupção em série dos últimos anos minaram qualquer confiança que o brasileiro pudesse ter nos seus representantes. Ai, Gabriela, mas você mesma criticou os abusos da Operação Lava Jato. Pois é, galera, mas a gente precisa entender o que é que as pessoas... A pesquisa qualitativa quer entender o que a pessoa pensa e não julgar se o que ela pensa está certo ou não, se ela deveria ter considerado as falhas da Operação Lava Jato, sacou? Então a gente precisa pensar no efeito que a Operação Lava Jato teve sobre as pessoas, não é o efeito que a gente gostaria que tivesse tido. Nas últimas eleições presidenciais, o eleitor foi para a urna com raiva. Também foi com medo de não conseguir fechar as contas no fim do mês e medo de ser vítima da violência. A segurança pública se tornou um tema nacional. A gente ouviu bastante o discurso que se o eleitor não queria votar nem no Haddad nem no Bolsonaro, havia mais 11 candidatos que eles podiam escolher. Mas muita gente não via assim. Eles olhavam para esses candidatos e viam os velhos políticos de sempre. O que na visão deles, né, esses políticos eram na visão deles misturados nas mesmas maracutaias de sempre. E que, como sempre, não iriam contribuir em nada para o sustento da vida de cada um. A gente pode achar que essa visão não é justa com os projetos políticos que foram apresentados pelos candidatos. Tinha gente ali bem preparada para implementar muitas ideias boas, mas é uma constatação. O eleitor não via isso, ele se sentia traído ao descobrir o tamanho e a profundidade da corrupção nas classes políticas do Brasil. E o Bolsonaro, embora estivesse na política há 30 anos, se apresentou como um cara de fora. As ideias de decoro, de respeito à instituição, de democracia, acabam sendo meio fluidas na cabeça de grande parte do eleitorado. A crise da democracia parece algo muito distante da vida das pessoas, faz sentido na nossa bolha. Mas desemprego, fome, falta de segurança são muito mais palpáveis. Até mesmo as polêmicas do dia a dia de um governo Bolsonaro, as declarações estapafúrdias, as ameaças, chegam muito menos ao eleitorado em geral do que chegam pra gente.
Como bem disse o meu amigo Preto Zezé numa entrevista ao Roda Viva no ano passado, a materialidade da vida que é definidora. Não adianta o discurso de apresentar o caos para quem já convive com o absurdo todos os dias. Pensando nisso, eu acredito que a gente tem que avaliar quais são as críticas que, se a gente fizer ao governo Bolsonaro, vão apertar mesmo nos calos do eleitor dele. Questão da estratégia aqui. As denúncias de corrupção na compra das vacinas certamente não são bem recebidas por um eleitorado que se definiu na luta contra a corrupção. Assim como não foi bem recebida a queda do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. Aquela semana de abril de 2020 segue sendo um dos piores desempenhos de popularidade do presidente. O presidente Jair Bolsonaro tirar a máscara de uma criança, colocando ela em risco, também não pega bem para o eleitorado que coloca os valores familiares na frente, para as mulheres desse núcleo principalmente. O Bolsonaro também veio mudando o discurso de dono da caneta BIC. Antes ele era quem mandava, agora era o técnico do time, né? Agora ele fica cabisbaixo, dizendo que não tem como saber o que acontece em todos os ministérios, que os governadores não deixam ele fazer nada, que o Supremo implica com ele, um discurso que é fragilizado. Não é postura de líder forte. Não comprar vacina também foi uma atitude mal recebida por quase todos, porque o povo brasileiro tem uma tradição de se vacinar e quer se vacinar contra a Covid-19. Em maio, segundo o Datafolha, mais de 90% dos brasileiros pretendiam se vacinar ou já tinham se vacinado e querem retomar a vida, né? O delírio anti-vacina do presidente ecoou pouquíssimo e fez mal para a imagem dele. Muita gente especula que os movimentos do Ele Não, durante a campanha, tiveram um efeito contrário do esperado. Pode ter acabado recrudescendo um apoio ao Bolsonaro de pessoas que não se identificavam com as manifestações, entendeu? Pela rejeição às manifestações, o povo se juntou ali, se uniu no entorno do Bolsonaro. No entanto, alguns pesquisadores, como a Rosana Pinheiro Machado, no livro Amanhã Vai Ser Maior, que eu já indiquei aqui, pontuam que outros fatores podem ter sido determinantes, como o apoio de certas lideranças religiosas naquelas últimas semanas, a proximidade das eleições e o crescimento do candidato Fernando Haddad, que precipitou a tomada de decisão. Mesmo assim, cabe o questionamento, que eu sempre faço e que foi o que me moveu para as redes sociais. Somos voz para esses ouvidos? Somos voz para os ouvidos que precisam? A gente está falando com quem a gente precisa convencer? E esse trecho não é meu, tá? Tá no comecinho do Assim Falou Zaratustra, do Nietzsche. Ele fez lá um discurso e aí ele diz, ele fala para si mesmo: estão todos rindo, não me escutam, eu não sou voz para esses ouvidos. Então, será que a gente está falando de um jeito que atinge esses ouvidos? Ele fala, não sou boca para esses ouvidos. Acho que depende da tradução. Enfim, eu não li na língua original. Quando os atores políticos vão desenhar a melhor maneira de passar a sua mensagem para o público, eles têm que conhecer quem eles precisam atingir com aquela fala. Não adianta conversar com gente que já concorda com a gente, só para a gente se sentir seguro e acolhido. É bom o sentimento de estar certo, mas a gente tem que pensar o que a gente pretende com o nosso discurso. É convencer? Então a gente precisa conhecer o nosso interlocutor. Como as pessoas para quem eu falo e em quem eu quero provocar essa mudança vão receber a minha mensagem? Será que a gente anda passando a mensagem da melhor maneira para quem precisa escutar o que a gente está falando? E principalmente, para haver diálogo, precisa haver respeito. Será que a oposição consegue respeitar o eleitor do Bolsonaro o suficiente para dar uma resposta às suas angústias? Ou pelo menos parte do eleitorado do Bolsonaro. Os eleitores do presidente queriam uma melhora na economia, um sentimento geral de ordem na casa e não se sentirem mais feitos de trouxa pelos políticos de plantão. Eles não conseguiram nada disso. Levaram uma economia em frangalhos, denúncias de corrupção na compra das vacinas e acordos com o Centrão. Será que não dá para, a partir daí, a gente estabelecer um papo com essa galera? É isso, gente. Me digam aí o que vocês acham. É possível? Deixem um like, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo com seus amigos. E eu sei que é difícil, tá, gente? Eu sei. Às vezes dá uma raiva, assim. Mas a gente precisa pensar no que a gente quer produzir. Porque falar só pra gente se sentir o máximo é fácil. Mas aí a gente fica só dentro do mesmo lugar. E a gente precisa construir maioria para construir uma alternativa a isso que a gente está vivendo.